Bom dia, meus amores. Hoje a nossa aula é de que mesmo? De história. Hoje, continuando nosso assunto de história, nós vamos falar sobre as revoltas. Tem filmes sobre as várias revoltas ocorridas no Brasil. Da revolta de Beckman tem, sobre a Guerra dos Mascates, sobre a revolta Felipe do Santo, a Confidência Mineira. Eu vou ler um pouco sobre ele e vou procurar um vídeo, né, explicando o conteúdo, porque se der para explicar, não dá muito para você gravar e estar explicando, certo? Então preste bem atenção. As revoltas. No período de exploração das minas de ouro, ocorreram muitas revoltas. Essas revoltas marcaram a história, umas pela violência e outras pela formação dos ideais de independência, que aconteceria alguns anos mais tarde. Vamos lá para a primeira revolta, que foi no Maranhão, que foi a revolta de Beckman. Vocês estão vendo o desenho abaixo, o quadro representando o que é a revolta de Beckman. Teve como motivo o descontentamento dos colonos com a exploração comercial. A Companhia de Comércio do Maranhão comprava os produtos da região a baixo preço, revendia-os a Portugal e vendia os produtos que vinham desse país por um alto preço. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão, e não o cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Manuel Beckman, fazendeiro muito rico e respeitado na região, foi o líder dessa revolta, que traz o seu nome, Revolta de Beckman. Os colonos acabaram com a companhia, porém o governo português sufocou a revolta e prendeu os principais líderes. Beckman foi condenado à forca. Vamos lá para outra revolta. Agora nós vamos falar sobre a Guerra dos Emboabas. A revolta de Beckman ocorreu no Maranhão. E a Guerra dos Emboabas ocorreu em Minas Gerais. Tem a foto aí representando. Aconteceu em Minas Gerais de 1708 a 1709, entre paulistas e os emboabas. O que eram os emboabas? Emboabas, forasteiros, gente que vem de fora. Os bandeirantes descobriram o ouro em Minas Gerais e achavam que as minas deveriam pertencer só a eles. Entretanto, muitos colonos de regiões diversas do litoral dirigiram-se para o local, assim que souberam da descoberta das minas de ouro. Com isso, foram formados dois grupos inimigos, que entraram em violentos combates. Os dos paulistas, chefiados por Manuel Borba Gato, e dos emboabas, chefiados por Manuel Nunes Viana. Os emboabas prepararam uma emboscada para os paulistas, e muitos morreram. Os paulistas tiveram então que dividir a exploração das minas com os habitantes da região. Dessa forma, muitos paulistas saíram à procura de ouro em outras regiões da colônia. Essa aí foi a Guerra dos Emboabas, que aconteceu aonde? Em Minas Gerais. Agora vamos falar sobre outra guerra, a Guerra dos Mascates. Essa ocorreu em Pernambuco, em 1710. Em Pernambuco, a expulsão dos holandeses e, consequentemente, crise da economia, a Cicuareira havia lançado a aristocracia rural da vila pernambucana de Olinda em dificuldades econômicas, ainda que mantendo o seu poder político. Mesmo Recife se tornando o centro econômico de Pernambuco, ele ainda era submetido ao poder da aristocracia olindense. A emancipação de Recife, por conta de seu enriquecimento pelo comércio e pelo empréstimo aos aristocratas, bancado pelos comerciantes recifenses apelidados de mascates, gerou revolta nos olindenses, dando início à Guerra dos Mascates. O governo português, por meio do governador nomeado Félix José Machado, pôs fim ao conflito, mantendo a independência de Recife e tornando-a, no ano de 1711, na capital
capital de Pernambuco, no lugar de Olinda. A outra revolta, agora vamos para a revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, no ano de 1720. Ocorreu em 1720, em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Em 1720, as autoridades portuguesas proibiram a circulação de ouro em pó em todas as regiões de mineração. O minério só podia ser negociado depois de fundido, selado e quintado, descontado 1/5 do seu peso para pagamento de impostos à coroa, nas casas de fundição. Os mineiros, chefiados por Felipe dos Santos, revoltaram-se e exigiram que o governador mandasse fechar as casas de fundição e diminuísse os impostos. O conde de Assumar, nome de Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, sem condições de enfrentar os revoltosos, negociou algumas propostas, procurando ganhar tempo, mas, assim que recebeu os reforços, reprimiu violentamente a revolta, queimando casas e fazendo muitas prisões. Seu principal líder, o português Felipe dos Santos, foi condenado à morte, enforcado e esquartejado. Agora vamos mais a um movimento, esse conhecido por todo mundo, que foi a Inconfidência Mineira, que aconteceu em Minas Gerais em 1789. Todo mundo lembra da Inconfidência Mineira, que o principal líder quem é? Tiradentes. Ocorreu em 1789, em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e tinha como objetivo principal a independência dessa capitania. Algumas pessoas achavam que era preciso acabar de uma vez por toda a exploração portuguesa e que seria melhor ter um governo próprio que não obedecesse às ordens de Portugal. Reuniram-se em segredo para elaborar um plano para libertar Minas Gerais do domínio português e estabelecer uma república na capitania. Os inconfidentes eram pessoas ricas e instruídas, mas havia entre eles pessoas que não tinham muitas posses, como Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes. Joaquim Silvério dos Reis, componente do grupo, traiu seus companheiros e denunciou-os ao governador de Minas Gerais, Visconde Barbacena. A derrama, a cobrança dos impostos atrasados, foi suspensa. Os inconfidentes presos. Tiradentes, chefe do movimento, foi condenado à morte e no dia 21 de abril de 1792 foi enforcado e esquartejado, e as partes do seu corpo foram colocadas em postes ao longo do caminho do Rio de Janeiro para as minas em Vila Rica, como exemplo para que não houvesse mais nenhum movimento de revolta contra os portugueses. Aqui embaixo está a bandeira de quem? De Minas Gerais. Vamos para outra revolta, que foi a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, na Bahia. Sendo considerada a mais social das revoluções do período colonial, pela participação dos homens livres e pobres, a Conjuração Baiana surgiu da insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil, após sua transferência para o Rio de Janeiro, em 1763. Aliado à forte tribulação exercida pela metrópolis, influenciado pela Revolução Americana e Francesa, além da rebelião escrava que havia acontecido na ilha de São Domingos, atual Haiti, começaram a surgir panfletos nas ruas de Salvador, que pregavam alguns critérios essenciais da Revolução. Primeiro, libertar a colônia de Portugal e transformá-la em uma república. Acabar com a escravidão. Melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres. Aumentar o soldo dos soldados. Os principais líderes da conjuração foram os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus, razão pela qual a Revolução da Bahia também é conhecida por Revolta dos Alfaiates. Mais uma vez, um traidor contou ao governador a hora, o dia e o local em que iria ser realizada a reunião, e a revolta foi
descoberta. Muitos revoltosos conseguiram fugir, outros expulsos do país, e 4 foram condenados à morte. As autoridades portuguesas aplicaram penas mais duras aos membros mais pobres do movimento, enquanto penas mais brandas dos membros mais ricos. Os 4 líderes citados acima foram condenados à morte. Aqui eu falei sobre o que foram as revoltas, né? Como o nome já está dizendo, revoltas foram brigas, né? Rebeliões, fortes brigas, guerras. Eu falei sobre a revolta de Beckman, que teve o principal líder, que foi Beckman. Falei sobre a revolta dos Emboabas, que foi de mineiros e paulistas. Sobre a guerra dos mascates em Pernambuco. E falei também sobre a revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais. Inconfidência Mineira e também sobre a conjuração baiana. Vocês vão responder a página 131, referente às revoltas. E vão assistir um vídeo explicativo dessa matéria.